Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está no capítulo 12, versículos 28 ao 34. E diz aqui que naquele tempo um mestre da lei se aproximou de Jesus e perguntou qual era o primeiro de todos os mandamentos. Jesus responde que é adorar o Senhor nosso Deus, o único, Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, todo o entendimento, com toda a sua força. E o segundo é, amarás o seu próximo como a você mesmo, e não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei se animou com a resposta, elogiou Jesus, disse, muito bem, mestre, é como você disse, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Então amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e ao próximo como a si mesmo, é melhor que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus percebeu que aquele homem respondeu com inteligência. E aí ele disse, olha, você não está longe do reino de Deus. E o evangelista coloca aqui que ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas para Jesus. Esse homem aqui é um exemplo para nós. É alguém cujas palavras podem ser repetidas por nós. Na verdade, o próprio Jesus, ele repete o que Jesus fala, Ele pensava de maneira igual a Jesus e ser um exemplo para nós quer dizer que nós devemos buscar amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com a nossa mente, com as nossas forças e tratar aos outros como nós gostaríamos de ser tratados, amar ao próximo como a nós mesmos. O resumo desse amar ao próximo é justamente a questão do tratamento, como nós gostaríamos de ser tratados pelas pessoas, com respeito, com educação, então devemos fazer o mesmo. E aqui é algo prático do dia a dia, é um exame de consciência da nossa parte para que nós possamos pensar, refletir se de fato estamos vivendo isso, ou se a gente fala com a nossa boca, não, eu amo a Deus acima de tudo. Mas será que quando nós partimos para a ação, ou para a prática desse amor, ou para o que esse amor se transmuta em atos, não só em palavras, será que é de fato assim? Porque tem muita gente que fala, por exemplo, que ama a Deus acima de tudo, mas não faz do domingo um dia do Senhor de fato. A pessoa não consegue, por exemplo, largar o futebol e ir para a igreja, precisa esperar acabar, ou precisa ficar preso naquilo. Então fala que ama a Deus, mas se o domingo não existe se não tiver futebol, então, peraí, talvez eu não esteja amando de todo o coração, porque dentro do meu coração existe algo que no dia do Senhor compete com Ele, faz com que a minha atenção entre em competição com a atenção que eu devo direcionar a Deus. E aqui eu estou usando um exemplo, ainda no domingo, nós podemos pensar no almoço, almoço em família, eu amo a Deus acima de tudo, mas se não tiver o almoço em família, então será que isso não está competindo a minha atenção com aquilo que deveria ser de fato? Ou será que entre parar uns instantes e ter um momento com Deus e sentar no sofá, descansar, ligar a TV, ligar o Netflix, pegar o celular e ficar no Instagram, no Facebook, será que eu escolho o quê? Então é uma reflexão até chata de ficar falando, porque eu pareço um cara chato falando isso a todo momento. Mas quando nós paramos para refletir no texto, é amar de todo o coração. Ou seja, o sentimento em relação a Deus, nada pode ocupar o primeiro lugar, com toda a mente. Então, o meu raciocínio ele precisa funcionar de maneira que eu saiba filtrar exatamente o que está acontecendo na minha vida. Inclusive, tem pessoas que amam mais o estudo, amam mais aquilo que aprendem, amam mais discutir, e com toda a minha força, ou seja, me esforçar para que esse amor a Deus, ele realmente se transforme em algo prático e não fique só no campo das palavras e das ideias. Então, que a partir desse evangelho nós possamos refletir dentro dessa dinâmica do exame de consciência que nós tanto falamos aqui, para que nós de fato amemos a Deus com o nosso coração, os nossos sentimentos,
que o sentimento que nós temos em relação a Deus, ele não entre em competição com nada, nem com outra coisa, nem com uma pessoa, nem, enfim, com a nossa mente, que nós possamos então perceber, racionalizar em relação a o que de fato tem ocupado um espaço que não é devido na minha vida. E com toda a minha força, para que nós nos esforcemos para viver isso aqui. Deus abençoe você. Até amanhã.